somente crer, tudo é possível, somente crer. Santo Deus, o Senhor tem sido fiel para conosco. Tua fidelidade, Senhor, nós podemos ver em cada momento de nossa vida. Muito obrigado pela boa noite que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo alvorecer de mais este dia, Senhor. Quando estamos aqui em Tua presença, já temos Te adorado, Senhor, através dos louvores, mas também queremos Te adorar através da verdade, da Tua palavra, Senhor. Venha nos alimentar, Senhor, mais uma vez com o pão da vida, pois é este pão que nos dá força, Pai, para caminharmos todos os dias aqui nessa terra. É deste pão que precisamos, é deste pão que nos alimentamos, é neste pão, Senhor, que somos fortalecidos, ó Pai. Ó meu Deus, perdoe todos os nossos pecados, perdoe todas as nossas falhas, Senhor, e venha nesta manhã trazer a bendita unção, aquela atmosfera, Senhor, quando diz a Tua palavra, os sacerdotes, eles estavam ministrando e a Tua glória veio, Senhor, sobre aquele ambiente e eles não conseguiram ministrar por causa da Tua santa presença poderosa. Que esta mesma presença esteja nesta manhã, Pai, pois a Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não é somente um Deus da história, o Senhor permanece vivo para todos sempre. Então, meu Deus, venha ajudar o Teu povo nesta manhã. Me ajude também, Pai, para que eu possa transmitir o Teu recado e todos possamos sair daqui abençoados, alimentados, fortalecidos, animados, Pai. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir a palavra em Números capítulo 17. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. Assentai-vos, irmãos, que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu quero falar nesta manhã sobre a atmosfera espiritual. Vocês sabem, irmãos, que nós vivemos em um mundo onde as pessoas carregam em si a atmosfera de Deus e a atmosfera de Satanás. Existem pessoas que vão até a sua casa e você se sente bem, né? Quantos já tiveram essa experiência? Pessoas que vão ali e você se sente bem com a presença daquela pessoa. Mas existem pessoas que vão em sua casa que você não se sente muito bem. Você se sente mal, dá um mal-estar. E até andando pela rua, às vezes você chega perto de alguém ou fala com alguém e você sente aquele mal-estar. O que é isso? É a atmosfera das pessoas. Que o profeta disse que você pode contar 3 metros, né? Da onde você está. Você conta 3 metros e aí está a sua atmosfera. E dentro dessa atmosfera pode ter Deus, como pode ter Satanás. Por isso que o profeta disse
que nós não devemos estar somente na doutrina certa. Porque existem pessoas que estão na doutrina certa com um espírito errado, com uma atmosfera errada, já na mente, vocês estão entendendo? Nós temos que estar na doutrina certa com um espírito correto, com a mente limpa, com o coração limpo. E aí as pessoas vão sentir a atmosfera que está em nós, verdadeiramente. O amor, diz o profeta, é a atmosfera mais poderosa que existe, que detém até os demônios. Porque o diabo não pode amar, ele pode imitar os 9 dons que estão na Bíblia, mas ele não pode amar. Esse dom aí ele não pode imitar, porque senão ele vai ter que amar, e isso ele não consegue fazer, porque ele é puro ódio, ele é puro inveja. Isso é o diabo. Agora Deus é puro amor, pura paz, pura alegria. Aleluia. Até os animais. Se você vai montar num cavalo aqui, quem já montou em cavalo? Já montou, irmão? Se você está com medo dele, ele não deixa você montar nele. É verdade isso? Se você chega ali com amor com ele, com carinho, passando a mãozinha na cabeça dele, sem medo, você monta nele tranquilamente. Isso os animais percebem. E o ser humano também percebe quando você ama verdadeiramente ele. Quando você quer bem ele mesmo, de verdade. Até quando você dá um Deus abençoe para uma pessoa, tem que ser um Deus abençoe com vida. Né? Deus te abençoe, irmão. A pessoa sente aquilo, diz, meu Deus, que Deus abençoe abençoado. Né, que a pessoa, às vezes, um simples gesto, você toca nas pessoas, com um simples gesto. Mas é por causa da atmosfera que está em você. Isso é uma coisa tão poderosa, tão certa, que você veja que quando o Espírito Santo desceu, lá no Pentecoste, a atmosfera que estava sobre os discípulos era tão forte, especialmente na vida de Pedro, que até a sombra de Pedro, diz a Bíblia, curava. Só a presença de Pedro já não precisava nem orar. Agora, o Deus que nós servimos não é o mesmo Deus de Pedro? Então, se você carrega o Espírito Santo dentro da tua atmosfera, aonde você chega, as pessoas são curadas. As pessoas são abençoadas por causa da presença do Filho de Deus. Amém, irmãos? O ser humano é um criador de atmosfera. Por isso que quando nós viemos na igreja, o líder de cântico ele está cantando, mas ele está também criando, né, uma atmosfera que tem que te atingir, né? Mensagem Amor, parágrafo 108. Você já viu pessoas que você simplesmente gosta de estar perto delas? É a atmosfera que elas criam ao seu redor. Existem outras boas pessoas que você simplesmente não suporta estar perto delas. Elas criam aquilo pela forma que vivem e pela maneira que pensam. É uma pequena atmosfera na qual você vive. Amém? Agora, como se cria uma atmosfera divina? Se cria através de nossas palavras, nós podemos criar uma atmosfera. Se você abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24, você vai ver aqueles 2 discípulos que iam no caminho para Emaús. Eles estavam falando a respeito de quem? Eles estavam falando a respeito de Jesus. Varão profeta que foi poderoso em obra,
Estavam falando a respeito dele. E quem apareceu para eles? E eles nem reconheceram, porque ainda estavam com seus olhos fechados. O próprio Jesus apareceu por ele, porque estavam falando a respeito de Jesus. Agora, quando uma pessoa está num bar, falando as piores coisas, está num campo de futebol, ou está em casa brigando, quem é que atrai ali para aquela atmosfera? O profeta chega a dizer até, irmãos, que quando nós estamos bravos, nervosos, o Espírito Santo se retira de nós. E ele fica como uma pombinha ali no galho, a mensagem à igreja e a sua condição. Fica ali esperando você se acalmar. Esperando você pedir perdão porque ficou muito nervoso. E aí clamar, porque quando o Espírito Santo sai, você não percebe. Quando ele chega, claro, você se alegra, você se regozija com a presença dele. Agora, quando ele sai, demora um pouquinho para ele voltar. Ou aí, às vezes, ele nem volta. No caso de Sansão, ele só foi voltar lá no templo de Dagon. Quando Sansão disse, Senhor, somente uma vez mais, morra eu com os filisteus. Claro, aquilo também já estava no plano de Deus. Mas ele foi dar uma brincada lá fora, com o mundo. Como diz o profeta na mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Ele estava fazendo malandragem, né? Uma hora estava na igreja, outra hora estava no mundo, uma hora estava na igreja, outra hora estava no mundo. E nessa mesma mensagem o profeta disse que o sucesso de Sansão foi quando ele esteve na companhia do povo de Deus. Quando ele esteve na companhia do povo de Deus, ele teve sucesso na vida dele. Mas quando ele saiu fora da companhia do povo de Deus, então ele encontrou problemas na vida dele. Isso aí é como 2 e 2 são 4. O melhor lugar para mim e para você é na casa de Deus. Davi disse, nem que eu seja um capacho. Veja a importância que Davi dava para estar na presença de Deus. Ele diz no Salmo, melhor estar na casa de Deus, né, do que habitar nas tendas da impiedade. Preferiria ser um capacho. Sabe o que é o capacho? É um tapete que a gente pisa quando chega em casa e limpa o pé. Davi disse que preferia ser um capacho na casa de Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Vamos ler? Lucas capítulo 24, do 13 ao 15. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então eles estavam falando a respeito de Jesus. Quando você fala a respeito de Jesus, quando você canta uma canção, ele se aproxima de você. Existe maneiras de atrair a presença de Deus. E existe maneira de Deus se afastar da gente também, né? O salmista diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Quando eu vou me apresentar para Deus, porque a atmosfera desse mundo ela é pesada. Por isso, ontem eu ainda orei por uma irmã lá em Blumenau que ela disse que ela não conseguia orar. Então veja, como é pesada essa era. Tem gente que não consegue orar. E não é porque a pessoa não quer orar. É porque existem forças do outro lado, com uma outra atmosfera, fazendo com que eu não ore e você não ore. Existem forças do outro lado querendo que eu não leia a Bíblia, querendo que eu não leia a mensagem, querendo que eu não jejue,
querendo que eu não viva na presença do meu Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma maneira de você se apresentar diante de Deus. Quando a coisa está pesada e você não consegue orar, um conselho: cante um hino. Abra o hinário, ou cante um hino, que você vai ver que ao seu redor vai se criar uma atmosfera de Deus. E aí você vai começar a cantar, ler a Bíblia, adorar a Deus, e você vai sentir tanto a presença de Deus que você vai ver como isso funciona verdadeiramente. Amém, irmãos? Agora, as palavras, né? Vamos fixar ainda um pouquinho aqui sobre as palavras. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, você vai ver como a língua, ela traz atmosferas de Deus para a nossa vida, como ela traz atmosferas do mal. Tem pessoas que vivem aqui na terra como se estivesse no céu, né? Vive bem, vive tranquilo, vive na presença de Deus. Mas tem pessoas que vivem como se vivesse no inferno mesmo. E tem gente que diz, né? Minha vida está um inferno, minha vida está isso, minha vida está aquilo. As palavras também estão atraindo coisas, né? Por isso que sempre você tem que dizer, como a sunamita, né? Quando o filho dela morreu, o profeta perguntou para ela: como é que está? Ela disse: está tudo bem, vai tudo bem. Mesmo que você esteja passando lutas e dificuldades, sempre fale: vai tudo bem, que você vai ver que as coisas vão melhorar. Meus irmãos, Tiago capítulo 3, do 1 ao 10. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duros juízos, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grande coisa. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vocês já viram aquelas florestas lá na Austrália, lá? Que constantemente estão pegando fogo? Às vezes é um camarada que passa, um caminhoneiro que passa fumando no caminhão e joga um pedaço, um cigarro, um resto de cigarro lá, um toco de cigarro, naquela floresta gigante e, meu Deus, causa um incêndio terrível. Um foguinho, né? Por isso que tem coisa que você tem só que olhar e não falar nada. Porque se você falar, principalmente no trânsito, o cara te fecha, né, irmão? E aí você dá vontade do velho homem se manifestar, né? Ou, né, parar o carro e ir para cima do camarada. Ou da camarada, né? Que as mulheres são bem educadas no trânsito. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. O trânsito sempre está nos ensinando alguma coisa, né? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Então você agora já sabe o que contamina o corpo. É a língua. E inflama o curso da natureza, porque Elias disse: vai chover tantos anos. Não vai chover tantos anos e não choveu, diz a Bíblia. E depois ele disse: vai chover, e choveu. E a Bíblia diz que ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Mudou o curso da natureza. Aleluia. É inflamada pelo inferno.
Porque toda a natureza, veja o poder das palavras, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de ave, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai. Viemos na igreja e adoramos a Deus. Cantamos. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. O cara corta a nossa frente no trânsito. Seu barbeiro, seu sem vergonha. E aí vai. Amaldiçoamos e chamamos, né? Mas graças a Deus que o serafim que purificou os lábios do profeta Isaías está aqui nesta manhã. E com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Então você já sabe, né? As palavras, elas têm poder. Elas têm poder verdadeiramente. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, que você vai ver que não só as nossas palavras, mas as nossas atitudes, junto com nossas palavras, fé e obra, elas criam uma atmosfera de poder ao nosso redor. Porque quando Davi, ele estava diante daquele Golias, e ele estava ali gritando e chamando a turma para brigar, e só, claro, ele era grande, mas existia um exército que poderia lutar contra ele, mas ele gritava lá para o exército e dizia: vocês não têm aí um campeão para lutar comigo? Tem ou não tem? A Bíblia diz que o exército de Israel tremia só com o grito daquele homem. Mas tinha um baixinho lá, pequenino, que não tinha medo de Golias. Aleluia! 1 Samuel 17, do 4 ao 11. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O diabo é guerreiro antigo, né? Que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama. Além de ser grande, ainda vinha tudo cheio de roupa de guerra. E aí, como vencer ele? E vestia uma couraça de escama, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a arte da sua lança era como o órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-nos um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul, que também era grande, né? E todo Israel, estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Um rei e um exército ficaram assim, ó. Ai. Um rei e um exército tremeram diante de um homem. Mas vejam o que um homem que vive na presença de Deus pode fazer com um gigante e com um exército. Só vire a página para 1 Samuel 17, versículo 41. Davi foi lá levar uns bolos, né?
para os irmãos dele que estavam na guerra, que era o grandão, era acostumado a brigar. Ele não foi lá para brigar, ele foi lá para levar um bolo lá, uma cuca, né? Para os irmãos dele que estavam lá na peleja. Ele foi lá, o pai dele disse, olha, vai lá, onde eles estão pelejando, e leva lá um pão caseiro, uma cuca, um queijinho, um salame, que eles estão na peleja lá, vai lá. E ele escutou o filisteu falando essas coisas. E ele disse, quem é este incircunciso que está afrontando o exército de Israel? A circuncisão é um tipo do Espírito Santo. Davi disse, quem é esse que não tem o Espírito Santo para enfrentar o exército, para falar contra o exército do Deus vivo? Saul era incircunciso, mas Davi era circuncidado. Davi tinha o Espírito Santo. Por isso ele não tinha medo. O homem que tem o Espírito Santo, ele não tem medo de nada. A mulher que tem o Espírito Santo não tem medo de nada. Pode vir todos os demônios dessa cidade para cima de mim, que eu não tenho medo. Pode vir para cima de você, que você não tem medo. Por quê? Por causa daquele que está em nós. Agora, se Deus não está na minha vida, coitado de mim. Se Deus não está na tua vida, coitado de você. Você não pode enfrentar nada sem Deus, mas com Deus você pode enfrentar até um exército de Satanás. Aleluia! 1 Samuel capítulo 17, do verso 41 ao 49. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. O mundo nos despreza, mas eles não sabem o que nós temos dentro de nós. Os pequenos Davi, né? O desprezou porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? Que ele estava ali com uma funda, né? E o filisteu pensava que era um pedaço de pau. E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Se o diabo pudesse fazer alguma coisa comigo, se ele pudesse acabar com a minha vida, ele já tinha acabado há muito tempo. Se ele pudesse acabar com a tua vida, se ele pudesse fazer alguma coisa, olha, ele acabava com a tua vida. Mas ele é igual esse filisteu aqui, ó, só garganta. Venha a mim, darei a tua carne às aves do céu. Isso aconteceu? E às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, agora quero que você grave isso, que as palavras, elas têm muito poder, e elas criam uma atmosfera tão poderosa ao nosso redor, que contagia as pessoas, porque Saul estava olhando, e o exército também, vendo aquela cena ali. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Já pensou que coisa? O Deus dos exércitos de Israel. Quer dizer que havia o exército de Israel, mas também existia um exército celestial que Eliseu viu lá naquela montanha quando eles estavam cercados. Havia um exército celestial cercando a Eliseu. E Davi também tinha um exército a favor dele que os filisteus não viam. E você também tem um exército ao teu favor que este mundo não vê. Aleluia! Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu Deus. O Deus dos exércitos de Israel. A quem tens afrontado. Não pense que uma pessoa vai te afrontar e vai ficar por isso mesmo, hein? Você pode até perdoar, mas Deus está vendo todas as coisas.
Quando os amalequitas trancaram lá Israel lá no caminho, deu problema lá para eles, Deus disse para Moisés, olha, escreve por memorial aí, eu vou riscar a memória de Amaleque. Aí mais na frente Saul foi constituído rei de Israel e Deus mandou acabar com os amalequitas. Claro, ele não acabou, né? Porque ele poupou o rei Agag, poupou as ovelhas gordas, mas o profeta Samuel cumpriu a palavra do Senhor. Porque o profeta cumpre a palavra do Senhor totalmente, não parcialmente como Saul fez. Hoje mesmo o Senhor, olha que coisa poderosa. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele afrontou a Deus. Aí olha o que é fé. Davi não tinha nem jogado ainda a funda, ele já estava dizendo o que ia acontecer. Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Que fé, hein? Aquilo que você não tem, irmão, você pode dizer, hoje mesmo eu tenho. Agradeça por aquilo que você pensa em receber, já agradeça a Deus dizendo que você já possui aquilo. Porque Deus tira do invisível. Fé é o firme fundamento das coisas que se não vê, mas que se esperam. Deus tira do invisível e faz se materializar na minha vida e na tua vida. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei. Como ele sabia que ele ia ferir aquele homem grande, cheio de armadura, com capacete, que estava muito bem protegido, com capacete, com espada, com escudeiro. E Davi, que força ele tinha? Ele não tinha força nenhuma. Como eu, as minhas forças naturais não são nada, as tuas forças naturais não são nada. Mas se a força de Jeová estiver em você, estiver em mim, pode vir quantos gigantes vier, você vai derrubar todos eles. Aleluia! Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça. Como ele sabia disso, meu Deus? E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra, aleluia! Até hoje, Davi, nós estamos sabendo disso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, aleluia! Que homem, que fé poderosa! E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Quem está na guerra, quem está na frente da batalha? Jesus. O general de guerra, ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se Filisteu, ainda encontrasse com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate e encontrasse com o Filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra com a funda e lhe atirou. E feriu o Filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o Filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Para uma pedra cravar na cabeça de uma pessoa, tem que ter muita força, né? Mas não era, o profeta disse na mensagem, que não era a força de Davi, era o poder escondido que estava em Davi. Que se ele colocasse escudo, lança, não adiantava, ia furar. Porque a força, quando Davi jogou, não era a força de Davi que ia conduzir aquela pedra, era a força de Jeová. E quantos gigantes estivessem ali, iam cair todos. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, a atmosfera. Tuas palavras criam uma atmosfera. Tuas atitudes criam uma atmosfera. As pessoas, o profeta pregou a mensagem.
ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra. As pessoas ouvem a palavra, reconhecem a palavra, mas não agem. Que adiantava Davi chegar e dizer: Senhor, faça alguma coisa por Israel. Esse filisteu está desafiando. Não, ele foi lá e disse: o que tu estás falando aí, rapaz? Foi lá, enfrentou, teve uma atitude, aleluia, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Não quis adorar a estátua e disse ainda para o rei: nós não vamos adorar. O senhor pode nos carbonizar, mas nós não vamos adorar a tua estátua. E quem apareceu dentro da fornalha? O quarto homem, que está aqui nessa manhã. Aleluia! Agora vá até o livro do profeta Isaías. Aleluia! Você vai ver. Isaías, ele entrou na atmosfera santa de Deus e viu o quanto Deus é santo e o quanto ele era um pecador. Porque quando uma pessoa entra na atmosfera santa de Deus, ela tem temor. Temor de falar, temor no que vê, em tudo nas atitudes a pessoa tem temor. Por causa da presença de Deus. Isaías 6, do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, que visão, né? Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Que coisa! Então disse eu: ai de mim, né? Isaías disse, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, um profeta de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, aleluia, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você entra na presença de Deus, você deve conservar a atmosfera de Deus. Foi uma grande visão. Quando, irmãos, as pessoas foram julgadas no grande trono branco de julgamento, e elas entrarem na presença de Deus, a santidade de Deus vai ser tão grande, que vai fazer elas lembrar dos seus pecados. E aí, elas não vão nem querer ouvir a sentença, porque elas já sabem o que vai ser a sentença, por causa da presença de Deus. Mas graças a Deus que nós não vamos estar no trono branco de julgamento, sendo julgados. Nós já estamos sendo julgados pela palavra, hoje. Só que o julgamento da noiva não é com ira, não. O julgamento da noiva é com graça, com misericórdia. Por isso, hoje nós estamos sendo corrigidos pela palavra, estamos sendo julgados pela palavra para cada dia sermos melhores cristãos. Só que esse julgamento é com graça, com misericórdia, para eu me arrepender, para você se arrepender e dizer: Senhor, eu preciso ser um melhor cristão, me ajude.
eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo. Me dê a tua graça, me dê o teu amor. E aí você entra na presença de Deus e Ele te ouve, Ele te atende, como nós cantamos, né? Agora, irmãos, o que é entrar na presença de Deus? Olha o que o profeta fala aqui na mensagem, em sua presença, numa parte do 91. Quando eu uma vez, agora isso aqui é eu, é você. Se você já entrou na presença de Deus, aconteceu isso. Quando eu uma vez entrei em sua presença e compreendi que havia alguém que amava o indigno, porque Deus nos amou, né? Antes de nós amarmos Ele, Ele primeiro nos amou. Havia alguém que me amava quando ninguém mais amava. Ninguém te ama mais do que Deus. Amém, irmãos? Havia alguém que se preocupava comigo quando ninguém mais se preocupava. Eita, que Ele me tirou do mundo, te tirou do mundo. Ele te tirou da confusão religiosa. Por que isso? Porque Ele se preocupa com você, irmão. Aleluia! Eu coloquei meus braços ao redor de sua cruz. Eu o abracei comigo. E eu e ele nos tornamos um, então. E desde então eu o tenho amado. Você ama Jesus mais do que todas as coisas? Eu amo mais do que tudo. Ele manchou o meu peito e o meu coração com o seu sangue. Ao me tocar e perdoar os meus pecados, eu estou feliz. Ele fala nesta noite, né? De ser um dos seus. Eu nunca desejo deixar este lugar celestial. Ainda que o tentador, a persuadir-me, muitas vezes tem tentado. Mas eu estou salvo no pavilhão de Deus. Aleluia! E feliz em seu amor e graça. Eu estou vivendo ao lado do aleluia. Você vive ao lado do aleluia? Ao lado do glória a Deus? O profeta disse que foi 5 aleluia e 5 glória a Deus que fizeram os animais entrar na arca. Aleluia! Esta é a linguagem celestial. Aleluia! Glória a Deus! Este é o canto universal. Esta é a linguagem celestial que eu entendo que você entende. Aleluia! O profeta diz: puxa, isto faz o meu coração regozijar-se. Aleluia! Quem entra na atmosfera santa de Deus sai mudado. Vamos ver isso na Bíblia? Êxodo capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Aleluia! E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Esse Deus é um fogo. E a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, que as sarças não queimam. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira o teu sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa.
Que coisa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus vê as nossas aflições, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Que coisa! No primeiro momento eu acho que Moisés ficou meio com medo. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Você sabe quem você é, irmão? Você sabe? Moisés disse: quem sou eu? Não sabia quem ele é. O grande profeta Moisés, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés chegou diante de Faraó, depois de ter já lançado muitas pragas, Faraó estava lá brabo, né? Mas não queria deixar o povo ir, estava ainda brabo lá, com o coração duro. E Moisés chegou lá: vai liberar o povo ou não? Vais libertar o meu povo ou não? Aí Faraó se irritou com ele e disse: sai daqui da minha presença. Se eu ver o teu rosto mais uma vez, tu vai ser um homem morto. Olha aqui, Moisés, eu sou Faraó. E Moisés disse: eu sou Moisés. Quer dizer, Faraó tinha um exército? Tinha, mas Moisés também tinha um exército. Faraó tinha os deuses, mas Moisés tinha o Deus Todo-Poderoso. Quando você souber quem você é mesmo, de verdade, o profeta disse então: quando a noiva souber do poder que ela tem, ela se tornará um exército invencível. E ela será capaz de formar até um outro mundo. Você não é, irmão, um elemento do tempo só. Nós estamos aqui condicionados a este tempo, mas o profeta diz que nós somos elementos da eternidade. Eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Você veio de Deus e vai voltar para Deus. Você veio da eternidade e voltará para a eternidade. Está aqui na terra somente cumprindo um propósito. Eu estou aqui somente cumprindo uma missão. Você está aqui cumprindo uma missão. Que Deus te revele nesta manhã qual é a tua missão. Então Moisés saiu dali mudado. Quando ele entrou na presença de Deus, na atmosfera de Deus, quando uma pessoa entra nessa atmosfera, ela sai mudada. O profeta pregou a mensagem véu adentro e ele fala que tem pessoas que estão somente no átrio,
lá fora. Outras estão no lugar santo, mas outras estão no Santíssimo, aonde entrava o sacerdote. Eu não quero ficar no átrio e nem no lugar santo. Eu quero entrar no lugar santíssimo. Eu quero entrar na presença de Deus. Eu quero que a presença dele permaneça na minha vida. Eu quero que a presença dele permaneça na tua vida. Porque se a presença dele permanecer em sua vida, aonde você for, os enfermos serão curados. E ainda mais, se você vive uma vida digna deste santo evangelho, o diabo tremerá com a tua presença. Na presença de Deus, até uma vara seca, ela dá fruto. Foi o que nós lemos em Número. Colocaram na presença de Deus, colocaram na presença da glória de Shekinah uma vara seca, uma vara de Arão. Aquela vara ficou verde, reverdeceu, deu frutos. Assim é uma vida na presença de Deus, irmão. Um homem de uma vida seca, vazia, com ódio, com ira, com rancor, com malícia, tudo isso na presença de Deus sai. Aí entra o amor, o gozo, a paz, os frutos do Espírito aparecem naquela vida, o poder de Deus aparece. Aquela vida dá frutos. Aquela ovelha gera outras ovelhas. Por quê? Por causa da presença de Deus. Sabe o que mantém um casamento? A presença de Deus no casamento. Sabe o que mantém a minha vida? A presença de Deus. Sabe o que mantém a tua vida? A presença de Deus na tua vida. Creia que Ele está com você todos os momentos da sua vida. E quando você comete uma falha, Ele te perdoa. Porque Ele sabe que você não fez aquilo intencionalmente. Mas na presença de Deus, quando uma pessoa entra na atmosfera santa de Deus, ela sai mudada. Moisés foi mudado. Paulo, quando ele ia no caminho para Damasco, que ele teve um encontro com a coluna de fogo, ele saiu dali mudado. Ele não era mais o Saulo, o perseguidor da igreja. Ele era Paulo, apóstolo dos gentios. Por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. E se nessa manhã você ainda não teve um encontro com Deus, eu oro para que você tenha um encontro com Deus, como Jacó teve lá no Val de Jaboque. Nem que você tenha que perder uma noite de sono, mas fique na presença de Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus está voltando, igreja. E eu não quero ser uma virgem nécia. Eu quero ser uma virgem prudente. Eu quero falar como Davi falou, que o meu cálice transborde. O meu cálice transborda. Você não deve se conformar com uma vida superficial, com uma vida rasa. Você deve bater na porta de Deus e dizer: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero mais, eu preciso do Teu Espírito. Eu não posso viver sem Teu Espírito. Me dá o Teu Espírito, senão eu morro. Você tem que entrar em desespero. Porque aqui neste mundo nada satisfaz o crente. Nada pode satisfazer o meu coração. Carro não satisfaz, casa não satisfaz, família não satisfaz, muito embora tudo isso é muito bom, vem de Deus. Mas o que satisfaz a minha vida, a tua vida, é o Espírito Santo de Deus. Somente
Somente isso, igreja. Nada mais, nada mais. Moisés não teve dúvida. Paulo não teve dúvida daquela presença poderosa. Não tenha dúvida, não tenha medo do Espírito Santo quando ele vier. Não olhe para as cortinas do tabernáculo, porque o profeta disse que uma irmã estava na igreja, no tabernáculo Brana, e o Espírito Santo veio, e ela estava distraída, olhando para as cortinas do tabernáculo. Nesta manhã eu peço que você não olhe para as cortinas do tabernáculo, não fique distraído, se concentre em Deus, em estar com Deus. E quando ele vier, agarre-o. Quando o Espírito Santo vier, abrace-o. Quando ele vier, diga: não passes de mim, doce Espírito. Venha, você é tudo. Você é a resposta para a minha vida, para aquele problema, Espírito Santo. É entrar em uma atmosfera e nunca mais querer sair. Porque o difícil é isso. É você conservar a atmosfera de Deus em sua vida. Porque você sai daqui, você vai encontrar outras atmosferas. Sempre esse é o problema. Então a sua vida sobe e desce. Sobe e desce. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a tua vida esteja sempre nas alturas. Que o teu nível espiritual esteja sempre alto. Que as pessoas olhem para a tua vida e digam: esse homem tem o Espírito Santo. Essa mulher tem o Espírito Santo. O profeta disse que é a atmosfera que traz o resultado para o culto. Inclusive o profeta disse que o culto ele não começa na igreja. O culto ele começa em casa. Você começa a adorar em casa. Você começa a ler a Bíblia em casa. Você começa a cantar em casa. Você começa a adorar a Deus em casa. E quando você vem para o culto, você já vem aquecido para adorar a Deus. Não precisa o líder de cântico dizer: levanta a mão, vamos cantar, vamos adorar a Deus. Automaticamente você já levanta, automaticamente você já vibra, automaticamente você já se regozija na presença de Deus. Mas quando você vem de casa com a cabeça cheia de tanta coisa, problemas, e traz isso para o culto, e vem frio, e vem... Irmão, coitado do irmão líder de cântico, coitado do pregador. Vai pregar, vai pregar, vai pregar, vai pregar, e a coisa não vai entrar. Porque existe uma atmosfera ali. Mas a palavra de Deus, ela rompe todas as atmosferas do mal. Se você abrir o seu coração para Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração. A palavra, ela é uma espada que vai cortando os demônios.
E se você diz, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, Deus vem e fala com você, Deus vem e te enche da glória dEle, Deus vem e te enche da presença dEle. Mas se você fica duro, indiferente, você conserva uma outra atmosfera. Sobrenatural 27 e 29. Essa mensagem dos crentes da Bíblia. Porém, é a atitude das pessoas que traz o resultado. Esta é a razão pelo qual no Pentecoste eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir. Porque eles estavam em um lugar e em um acordo. Eu tenho que estar de acordo com você. Você tem que estar de acordo comigo. Para o Espírito Santo poder vir. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisto? Deixe cada homem, mulher, neste edifício, nesta manhã, moço, moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que Ele está presente agora mesmo, aleluia. Você crê que Jesus está presente agora mesmo? Vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é atmosfera. Quando o Espírito Santo veio sobre eles no Pentecostes, quando eles estavam em um acordo, em uma atmosfera de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles, eles saíram para fora, embriagados, dançando na presença de Deus. E o povo pensava que eles estavam loucos, mas Pedro disse, eles não estão loucos, porquanto é uma hora lá do dia, e eles não estão embriagados. Isto é para que se cumpra, isso é o cumprimento da profecia de Joel. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que vocês estão vendo, Pedro disse, é a profecia de Joel se cumprindo. É a atmosfera que traz os milagres. Você já pensou nisso? O profeta diz, é a atmosfera que traz os milagres. Se você está na atmosfera de Deus, onde você chega tem um milagre. Maravilhas, poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde estão arrazoando, o que é arrazoar, hein? Vocês sabem? É estar em dúvida, né? Ou dar lugar à razão. Mas será que isso? Será? Em dúvida, e inquieta. E pensando, e aflitas. E não sabe aonde estão paradas. Você sabe aonde você está parado. Eu sei aonde eu estou parado. Eu estou parado na rocha das eras. Metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isso. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, um lugar, e estar com um motivo, uma coisa. Então, vocês verão algo acontecer. Quando a gente estiver só num pensamento, só numa atmosfera, pensando, Senhor, fala comigo. Eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te bendizer, fala comigo. Então aí Deus opera. É isso que o profeta explica. Se coloque de pé, irmãos. Aleluia. Aleluia, você quer viver na presença de Deus? Numa atmosfera de Deus? Saiba que você não é deste mundo. Você veio para cá, mas você não é deste mundo. Você veio de Deus e você voltará para Deus. Você crê nisso? 355.
Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou. Eu não sou deste lugar. Vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Aleluia. 355. Louvado seja Deus. Aleluia. A igreja me ajuda. Deste mundo eu não sou. Vou em busca do meu lar. Vou com Cristo, aleluia. A vaidade terminou. Eu não sou deste lugar. Vou com Cristo, aleluia. O caminho é distante, mas não posso aqui ficar. Vou com Cristo, aleluia. Vou em busca do meu lar. Breve meu barquinho vai pelas águas deslizar. Vou com Cristo, aleluia. Muito além me espera o Pai, lá no porto além do mar. Vou com Cristo, aleluia. Este mar é revoltoso, traiçoeiro e não tem luz, mas não temo, aleluia. Meu piloto é Jesus. Lá nas praias eternas, oh, quão lindo é o meu lar. Vou com Cristo, aleluia. Lá o sol nunca jamais no infinito vai brilhar. Vou com Cristo, aleluia. Nem de lâmpadas humanas não teremos tosca luz, pois na senda muito gloriosa Jesus Cristo nos conduz. Levante a sua mão para cá. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Tua palavra tem sido pregada nesta manhã, Senhor. Oh, meu Deus, quão maravilhoso é saber, Pai, que nós não estamos vivendo no átrio, nem no lugar santo. Estamos vivendo no lugar santíssimo, onde está a glória de Shekinah, Pai. Oh, meu Pai, quantas vidas aqui têm sido como aquela vara seca. Estavam no mundo, quantas pessoas estavam no mundo aqui, viviam uma vida seca, uma vida vazia, Pai, como aquela vara de Arão. Mas quando a Tua presença veio, Senhor, quando o Senhor veio ao nosso encontro, meu Deus, a nossa vida reverdeceu, Pai. Não somos mais como éramos. Não fazemos mais o que fazíamos lá no mundo. Nossa vida reverdeceu, deu frutos. Senhor, permaneça conosco.
Continua, Senhor, fazendo brotar em nossa vida os frutos do Teu Espírito. Faça brotar em nós o amor. Faça brotar em nós o gozo, a paz. Faça brotar em nós a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão. E que a Tua presença esteja em nossa vida, em cada hora de nossa vida, em cada minuto, em cada segundo, Pai. Não queremos sair da Tua presença, não queremos sair desta atmosfera divina, Pai. Não deixa nós estarmos confundidos. Dá-nos discernimento para identificar as outras atmosferas que vêm contra nós, meu Deus. E deixa nós vivermos em Tua presença. Oh, meu Deus, nos ajude, para que não venhamos decair espiritualmente. Ajude, Senhor, que a cada dia possamos subir na estatura de um varão perfeito, subir no nosso nível espiritual. Oh, meu Pai, o Senhor revelou a Tua palavra para nós através de um profeta, e nós queremos a revelação na nossa vida. Mas queremos, Senhor, que essa revelação produza em nós os frutos do Teu Espírito. Oh Deus, como diz o profeta, que os efeitos benéficos do Evangelho estejam em nossa vida, e que sejamos aqui na terra, Senhor, a palavra manifestada, para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome, Pai. Ajude cada irmão aqui presente, ajude cada jovem, ajude cada irmã, cada irmão, cada família aqui representada, meu Deus. Ajude nosso pastor, para que ele viva na Tua atmosfera, Pai, e sempre traga o alimento para o Teu povo, o alimento que vem do céu. Nós sabemos que essa mensagem veio do céu para nós. Nós sabemos que temos o melhor, Pai. Nos ajude a ser mais agradecidos. Senhor Jesus, conserva esta boa atmosfera em nós, e que essa atmosfera possa contagiar outras pessoas. Confirma esta oração. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. Abençoa o culto logo mais à noite. Fala uma vez mais com o Teu povo, Pai. Que o pregador esteja num nível elevado, dentro de uma atmosfera espiritual, e que Teu nome nesta noite seja uma vez mais glorificado na vida daquele que pregará a Tua palavra nesta noite. Nós entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti. No nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos de todo acidente, todo perigo, todo motorista imprudente, Pai. E permaneça conosco. É a minha oração, Pai. Deus abençoe a cada irmão, no precioso nome do Senhor Jesus.